Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o primeiro relatório de gestão do GGRC11, primeiro relatório de 2024, né? Dando as boas-vindas aí ao ano, mas ainda o relatório referente ao último mês de 2023, relatório de dezembro do ano passado, que a gente vai falar um pouquinho tanto sobre o mês, como também uma retrospectiva do ano e o que a gente espera agora para 2024. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui falando sobre o relatório. Primeira coisa, né, Diego, a camiseta aqui fez sucesso, pessoal. A gente fez aquela brincadeira, né, de dar o presente. Na verdade, não foi uma brincadeira, né? Quem fosse o primeiro a comentar, os primeiros comentários e curtidas, ganhava a camiseta. Só que a gente teve um grande número de cotistas querendo a camiseta do GGR e a gente vai, na medida do possível, tentar, né, mês a mês, fazer de novo, né, presentear os cotistas com a camiseta, porque o pessoal gostou, a gente ficou feliz, bacana, e estamos usando aqui novamente. Obrigado, pessoal, pelo prestígio. Fila de espera, viu, pessoal? Tem fila de espera, né? Camiseta bonita. O pessoal pediu até para colocar para vender, só que a gente está verificando se é possível, né, fazer. Claro que a gente não vai visar lucro nisso, né, mas a gente vai conseguir oferecer aí para o cotista, porque alguns cotistas até pediram para comprar, e dado que a gente tinha feito um número pequeno aí de camisetas, a gente vai ter que verificar se consegue produzir mais e disponibilizar. Mas vamos lá. Informações do fundo. Aqui acho que, enfim, esse resumo mês a mês que a gente faz, duas coisas importantes, né? O valor de mercado, então a gente encerrou o ano com o valor de mercado praticamente igual aí ao patrimonial. Então a gente está, enfim, com o preço de mercado no patrimonial praticamente. E o dividendo, os rendimentos, né, a gente divulgou os 90 centavos e muitos cotistas, alguns cotistas, não muitos, mas alguns nos questionaram por que o rendimento caiu novamente, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco nos comentários sobre o que a gente espera para o ano que vem, mas acho que é importante colocar que muita gente começa a ficar preocupada, quer o rendimento, o que está acontecendo. Não aconteceu nada, pessoal, está tudo certo com o fundo, com o portfólio, a gente não teve nenhum problema. O que houve é que, basicamente, a gente veio distribuindo ao longo do ano, né, e ao longo do segundo semestre, receitas extraordinárias não recorrentes do fundo. Então, com isso, tiveram alguns meses que a gente distribuiu um pouco a mais e veio, né, enfim, decrescendo um pouco para chegar no rendimento que a gente entende ser saudável para o fundo. Então, foi basicamente isso, não aconteceu nada, né, com o fundo de relevante. O fundo está rodando aí a voo de cruzeiro. Então a gente vai falar nos comentários iniciais agora o que a gente espera para esse ano de 2024, mas não teve nada de extraordinário. Vídeos e matérias, a gente foi notícia aí sobre a aquisição de Rizobacter. Já vamos falar, né, Diego, sobre essa aquisição. A gente já comentou sobre o fato relevante e tudo mais. Mês movimentado, né, Pedro? Bem movimentado, né? A gente tem aí, enfim, Rizobacter, aquisição, né, o fato relevante, 2, né, que a gente teve tanto o primeiro e depois a superação das condições precedentes aí para poder fechar as resolutivas, né, para poder fechar o deal. Sacramentar a aquisição de fato, tá, pessoal? Exato, já o Diego vai comentar um pouquinho dessa aquisição. O fato relevante de Americanas, que foi a última tranche que a gente liquidou, não temos mais nenhuma obrigação. Quer dizer, só temos o ativo agora, né? Não temos nenhuma obrigação de pagamento de Americanas. Última parcela está pago, o ativo é do fundo e está tudo certo. Já era do fundo, né? A gente já tinha lavrado a escritura, mas agora saiu até do nosso passivo. Depois a gente fala um pouquinho do balanço também. E tivemos também o comunicado de início da obra da primeira fase de Santa Cruz, que inclusive a gente teve lá, agora no começo do ano, eu, Diego, equipe de engenharia, pudemos acompanhar, fazer o lançamento dessa obra, e a gente fala daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, né? Bom, pessoal, comentários iniciais. Então, a gente encerrou o último mês do ano com esses 90 centavos de rendimento, representa um yield aí anual de 9,5%, né? Anualizando. Mas a gente gosta sempre no último mês do ano, né, de fazer um balanço, né, uma retrospectiva de como foi o ano, quais foram aí os principais, a gente até divulgou nas redes sociais, né, os principais acontecimentos do fundo. A gente fez uma retrospectiva bem bacana, quem não conferiu, confere lá,
soltamos aí nas redes sociais da gestora, comentando um pouco sobre isso. Falando aí do ano, dos rendimentos, né? A gente distribuiu mais de 97 milhões de reais em rendimentos durante o ano. É um número, enfim, super importante, né? A gente divulgou também recentemente nas redes sociais essa informação. É o maior resultado nominal da história do fundo, né? Só para vocês terem efeito de comparação, 2023 a gente distribuiu 87 milhões, Diego. Então, são 10 milhões de reais a mais, né? Quase 12% aí distribuído a mais para o cotista. Esse rendimento representa um yield anual de 10,32, que a gente também divulgou nas redes sociais, vai falar no relatório, mas em comparação com os peers, né, que são os fundos mais próximos, a gente está acima da média, né? Então é o que a gente sempre busca, estar acima da média dos peers e dos principais índices aí, de comparação, né, CDI, inflação, etc. e tal. Isso deixa a gente muito satisfeito. Nesse resultado tem tanto efeito de ordinário, né, do fundo, de receitas aí de aluguéis e despesas, quanto de extraordinários, que foram basicamente a venda de ativos, e também a gente teve recebimento de seguros e outras coisas menores, né? Com isso, o fundo conseguiu dar um bom resultado aí para o seu cotista, e mesmo assim, né, mesmo distribuindo o não recorrente, a gente ainda acumula um caixa de 15 centavos por cota de retenções, tá? São retenções passadas, a gente veio distribuindo um pouco dessas retenções e lucros imobiliários e ainda tem 15 centavos que a gente deve manter em caixa aí para algum evento aí que for necessário, tá? A ideia não é distribuir, talvez aumentar até esse caixa durante o ano. Ou seja, a gente vem seguindo uma linha de planejamento, né, Pedro? Uhum. E ela continua em prática, não teve nenhum desespero no final do ano, nada disso, né? Vem super em linha aí, acho que 2024, tenho certeza, não vai ser diferente, né? Exatamente, Diego. É importante você não olhar a foto, né, do mês de dezembro, você tem que olhar o filme do ano, né? Então, o filme do ano mostra aí um resultado muito positivo na nossa visão. É claro que puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, tem o trabalho da gestão que foi feito, a gente teve vários desafios aí superados durante o ano, a gente fez essa retrospectiva mostrando lá, foram aquisições, renegociações, 2 empresas aí do portfólio que estavam com problemas que a gente conseguiu equalizar, enfim, dia a dia, visitas técnicas, renegociações, aquisições, emissões, teve uma série de eventos aí que a gente conseguiu ao longo do ano superar os desafios, né? E entregar esse resultado para o cotista. E foram desafios não só do portfólio e do fundo, mas também de mercado, né? Uhum. A gente teve um ano com solavancos aí, né? Então a gente, falando um pouquinho do ano de 2023, foi um ano com volatilidade nos mercados mundiais. Um ano assim que você teve inflação, juros altos, estou falando em termos mundiais aí, né? Os principais países, as principais economias do mundo sofrendo com a inflação e juros altos. A gente teve aí também guerra, risco de crise sistêmica, então teve banco quebrando na Europa, Estados Unidos, grandes empresas chinesas aí correndo risco também de quebrarem. Então não foi um ano fácil, né? Acho que apesar disso, né, a gente pontua que os últimos meses do ano a gente teve um alívio, né? Teve até o início de um rally aí nos mercados de bolsa, etc. Muito em função dessa percepção de que a inflação americana está se acomodando e que a gente pode ter nesse ano já, não sei se no início ou no meio do ano, mas já uma flexibilização da política monetária, que é a queda dos juros nos Estados Unidos, que é muito importante para a economia mundial, né? Bom, no Brasil os mercados encerraram o ano Bovespa com mais de 22% de ganho e o IFIX com mais de 15% de ganho, né? Isso teve a ver não só com essa melhora do mercado, do cenário externo, mas também o Brasil, né? Acho que se antecipou, foi um dos primeiros países aí a ter queda da inflação, a ter corte nos juros. A gente também teve um PIB que cresceu acima do esperado, teve aí reformas, né? Reforma tributária, arcabouço fiscal. Então, uma conjunção aí de fatores que foram positivos e fizeram com que a gente encerrasse o ano aí positivo aí nos principais índices, e o dólar também em queda, né? Uma queda expressiva de 8%, mais de 8%, fechou a 4,85. Quer dizer, um ano
que teve muita volatilidade, altos e baixos, mas a gente encerra ele no campo positivo, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e isso para nós representa aí uma entrada no ano com boas expectativas, né? Então a nossa visão aqui como gestora é que a gente vai ter um ano positivo para o mercado imobiliário, muito em função taxa de juros, né, Diego? A gente não tem como não linkar, é o principal driver do setor, está caindo a taxa no Brasil, a tendência é de queda, isso deve impulsionar o mercado imobiliário, o crescimento dos fundos imobiliários, a gente, enfim, o mercado está projetando aí números recordes de lançamentos de FIIs, emissões e crescimento no número de cotistas como um todo, né? E a gente está com o nosso fundo, falando do GGR em específico, né? A gente está talvez ali num setor privilegiado, um segmento privilegiado, que é fundo de tijolo, logístico industrial, que deve ser um dos que mais vai se recuperar aí com o mercado voltando, né? Então, o investidor vai começar a comparar, que se ele aplicar num CDB da vida, já deve estar basicamente, acho que talvez um pouco abaixo, até pegando o líquido do que o GGR está dando, por exemplo, né? Estou colocando o GGR como exemplo. Então, essa competição com a renda fixa começa a melhorar, e isso vai estimular, sim, o mercado, o crescimento. E aí, claro, quando você tem queda de juros, crescimento, os ativos se valorizam, né? Então, a nossa expectativa é que, principalmente, fundos de tijolo e com segmentos como logístico industrial, tem outros aí, né? A gente está pontuando que o nosso segmento é um dos que devem ser mais beneficiados aí com esse crescimento, tá? A gente está preparado, né? Então, a gente trabalhou muito, né, Diego, no ano passado e nos outros anos também, né? Mas acho que o ano passado foi um ano de muito trabalho para estar preparado para esse ciclo de crescimento. Porque não adianta você chegar num momento de crescimento de mercado, né, de ciclo positivo, sem estar preparado. Acho que a gente está preparado, né, Diego? Estamos prontos para crescer, com foco em expansões, né, e melhorias dos ativos do portfólio atual e também aquisições estratégicas, né? Preferencialmente a imóveis novos, bem localizados, bons inquilinos, com contratos longos. Basicamente é o que a gente fez com Santa Cruz e Rizobacter. É isso que a gente quer repetir ao longo do ano. Quer dizer, expandindo o portfólio com boas empresas que já estão no portfólio e fazendo aquisição de bons imóveis, bem localizados, bons inquilinos e principalmente, né, contratos longos, né, que deem perenidade aí para o fundo, né? Pedro, desse jeito você vai deixar nós cotistas aqui muito otimistas, hein, Pedro? 2023, ano turbulento, mesmo assim, pô, fundo crescendo, distribuindo de forma extraordinária, crescendo em tamanho, crescendo em emissão, pô, 2024 então tem tudo para ser um ano espetacular para o GGR. Promete, né? A gente está esperando que vai ser um bom ano, né? Enfim, não quero fazer nenhuma promessa aqui, mas é um ano que a gente está com boas expectativas, né? Falando que o cotista quer escutar, né, qual que é o guidance, a gente está colocando um guidance aí base de uma projeção de distribuir mensalmente 90 centavos por cota, que foi inclusive essa última distribuição de dezembro, né? A gente vai trabalhar dentro do possível, porque até para não criar essa sensação que teve agora no final do ano de queda nos rendimentos, a gente vai trabalhar dentro do possível para linearizar o rendimento e dar mais previsibilidade para o cotista, né? Claro que dentro do possível, por quê? Porque em alguns semestres, por exemplo, a gente tem o primeiro semestre que a gente recebe adiantado o aluguel de Suzano. Então, a gente tem que fazer aí um trabalho para tentar reter, e no segundo semestre a gente deve ter também uma entrega da fase 1 de Santa Cruz. Então, com isso, você consegue equilibrar e tentar manter uma estabilidade nos rendimentos para não ter esses solavancos aí que eventualmente o cotista fica assustado, mas não é para ficar também, tá? Então, essa projeção não leva em consideração eventuais resultados extraordinários que o fundo possa ter, como, por exemplo, venda de ativos ou recebimento aí de valores em aberto. Então, pessoal, a gente tem um valor relevante de Covolan, para quem não está lembrado, são aproximadamente 13 milhões de reais, né? Inclusive, uma parte dele está em PDD do balanço, e uma vez que, e se for recuperado, ele vai sair do PDD, deve até aumentar o valor patrimonial do fundo. Mas o que é importante, né? A gente fez um acordo no momento que a empresa aprovou o plano de recuperação judicial para receber esses valores, sendo que a gente deve ter um sinal de cerca de 3 milhões de reais
e o saldo em 48 meses corrigido pelo CDI. Tá? Como é que está essa questão? A gente tem expectativa de receber esses valores, porque o sinal está retido numa conta judicial, né, da RJ, e depende do judiciário para ser liberado, né? Então a gente tem expectativa de até o final desse semestre receber o sinal. Então é uma coisa que a gente não pode contar com ela, mas se ela ocorrer vai ser muito positiva em termos de rendimentos. E também a gente tem eventualmente novas aquisições, melhorias do portfólio. Temos aí a entrega das expansões Santa Cruz, que a gente já fala, né, Diego? Que a gente quer antecipar, né? A gente antecipou o início da obra da fase 1 e quer entregar antes do previsto, né? Além de outros movimentos estratégicos aí que a gente está planejando aqui e até colocando em curso e que no momento oportuno a gente vai divulgar. Então tudo isso somado pode trazer boas surpresas aí para os rendimentos, além desse guidance básico que a gente está colocando de 90 centavos por cota em média, né? Importante, pode ter algum mês que vai ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas em média nós vamos mirar esse guidance. Então a gente tem muito a fazer aí nesse ano, né? Mas vamos continuar trabalhando com seriedade, disciplina, resiliência para entregar esse resultado para o cotista e manter o que a gente prezou muito no último ano, que é total transparência e agilidade com o cotista, né? Além de buscar entregar um resultado, como a gente entregou no passado, acima da média de mercado. Esse é nossa missão aqui e o nosso compromisso com os investidores, né? Perfeito. Pedro, vou falar um pouquinho ainda sobre dezembro aqui, cara. Complementa aí, Diego. Pessoal, como a gente disse, dezembro foi um mês muito agitado, né? Assim, até o último dia aqui de dezembro, a gestora trabalhou bastante, a equipe a todo vapor aqui para conseguir fechar o ano de 2003 aí com chave de ouro. Pô, e não podia ser diferente, né? A gente, em dezembro aqui, estava finalizando a aquisição aqui de Rizobacter, né? No dia 20 de dezembro, foram superadas ali todas as condições suspensivas, resolutivas do CVC, né, que a gente tinha anunciado, ou seja, tinha algumas obrigações aqui do vendedor, seja na diligência, seja em alguma obrigação dele ali em relação a cumprimento ali do nosso processo, né, de análise. Tinha a sessão do CRI também, né, tinha outras questões aí. Exatamente, sessão do CRI ali, né, lembrando que o vendedor, ele já tinha estruturado um CRI, né, para dar sequência ali na construção do build-suit ali para Rizobacter, e no mês de dezembro a gente concluiu aí a cessão desse CRI, né? Então o detentor passa a ser o GGRC11, né? Ele começa a figurar ali como devedor ali dessa operação. Foi pago para o vendedor pouco mais ali de 25 milhões e 900 mil reais, tá? Diretamente para ele ali em função desse cumprimento, né? E ainda um complemento ali que seria o saldo devedor do CRI, né, de 33,9 aproximadamente ali, pessoal. Mas assim, um CRI super bem estruturado, organizado, dentro da linha de recebíveis ali dos aluguéis da Rizobacter mesmo, sem qualquer tipo de complemento, enfim. Daqui a pouco a gente fala até um pouquinho, teve até uma pergunta aqui, viu, Pedro? De um cotista a respeito, pô, que taxa que tá esse CRI, como que foi? Enfim, a gente fala um pouquinho mais ali na frente, tá? Ainda no mês de dezembro, a respeito desse CRI, né, a gente fez uma amortização extraordinária ali de R$1 milhão. Então, esse CRI, pô, já vem para o GGR aqui super bem organizado. Já era uma obrigação que veio, a gente assumiu e fez esse pagamento, né? Perfeito, exatamente. Bom, pessoal, e um pouquinho aqui sobre Americanas, né? Desculpa, só complementando, Diego, o aluguel de aproximadamente 455 mil, a gente já recebe em janeiro proporcional desde o dia que a gente efetuou o pagamento, né? Então, desde o dia 20 de dezembro, a gente já recebe o prorata. Bem colocado, perfeito. Pessoal, Americanas. Bom, Americanas acabou, não tem mais pagamento para fazer, Pedro. Acabou, é só monitorar o ativo agora, né? É isso aí. Bom, pessoal, é só um detalhe aqui para vocês, né? Assim, a gente fez um pagamento aqui de 30 milhões de reais em dezembro, né? Então, concluindo aí de vez a última tranche de pagamento de Americanas, lembrando que a gente já recebia os valores de locação, né? Então, pô, o fundo continua recebendo, vem monitorando.
A gestão, turma, nessa linha de negociação conseguiu aí, né, ao longo aí das tranches uma redução de 8 milhões de reais nesses pagamentos, foi super importante aí para o GGR e contribuir aí para esse resultado de 2023. Só recapitulando para quem não se lembra, a gente tinha uma obrigação de pagar 68 milhões em março ou abril, né, do ano passado, 2023, e na renegociação que foi feita pela gestão aqui do fundo, da gestora, nós dividimos em 2 tranches, né? Então pagamos 30 milhões na data prevista, 30 milhões agora no final do ano e conseguimos essa redução de 8 milhões. Isso foi super positivo para o fundo, contribuiu, né, para melhorar o resultado durante o ano. Perfeito. Bom, e Santa Cruz. Início de obra Santa Cruz, pessoal. Bom, comprou bota, capacete, tudo, Diego? A obra começando a todo vapor. Dezembro, aquisição de ativo, pagamento de ativo e início de obra, Pedro. Não podia faltar, né? Então, pessoal, 6 de dezembro a gente soltou um comunicado para vocês, né? Falando que todas as licenças ali tinham sido emitidas, né? Tanto alvará de construção, quanto alvará de reforma e licença ambiental. Da fase 1, né? Da fase 1. E rapidamente ali a gente conseguiu já colocar a construtora para trabalhar, mobilizar e no mês de dezembro, de fato, ali iniciou a obra. Né? Canteiro, movimentação de terra, né? Canteiro, movimentação de terra, montagem de gabarito, execução de projeto. Então, assim, tá a todo vapor. Esse relatório está sendo gravado agora em janeiro, então no início agora a gente foi com toda a nossa equipe lá para Anápolis para justamente dar esse start, ver como que tá todo esse planejamento da construtora, linkar tudo isso com o inquilino que está lá, né? Então, assim, a gente está incluindo cada vez mais a Santa Cruz para estar participando, para estar envolvida aqui nesse projeto também, para que ele seja entregue mais alto nível, atendendo ali as necessidades da Santa Cruz. Tá? Chamou atenção, Diego, na visita que a gente fez, que o galpão atual está absolutamente lotado e a empresa está trabalhando com contingências, né? Então, quer dizer, como não cabe mais mercadoria, ela começou a fazer alguns anexos lonados, que é contingência, né? Não cabe mais dentro do galpão, começa a fazer o lonado para armazenar fora do galpão, no estacionamento, enfim. De fato, essa expansão é necessária, imprescindível para a empresa. Hoje, colocando também só em números, né? Aproximadamente 10 mil metros quadrados de galpão que ela tem hoje, que está totalmente lotado. Fase 1, no fundo do galpão, a gente já está expandindo 6 mil quase, né? Quase 6 mil. 60% de aumento aí de área. A empresa vai ocupar com o que já tem lá hoje, né? E a segunda expansão, aí sim uma expansão maior e vai colocar ela no outro nível, né? Esse galpão atende basicamente todo o centro-oeste ali para a empresa, tá? Ela atende Goiás, Distrito Federal, enfim, é uma região muito grande ali e rica, né? Então, super importante para a empresa. Exato, é muito estratégico. Assim, a Santa Cruz ela sai de pouco mais de 10 mil metros quadrados para quase 40, viu, Pedro? Mas de um ativo, assim, tem tudo para ser um ativo espetacular. Assim, a nível de projetos, a gente tem trabalhado de forma muito detalhada, né, para que esse projeto ele seja um projeto muito moderno, cross-docking, sistema de sprinkler, piso para 6 toneladas por metro quadrado, enfim. E depois, a própria Santa Cruz tem alguns investimentos ainda dentro do ativo, né? Claro. Então, isso é uma coisa bacana que o cotista, depois a gente vai trazer isso para o cotista para ele poder analisar, vamos trazer relatório de acompanhamento aí dessa obra. Pressão total lá agora para a entrega dessa primeira fase, viu, Pedro? Legal, eu acho que o que o cotista tem que ter em mente é que quando a gente tem um desenvolvimento, no curto prazo você pode até sofrer um pouco com os rendimentos, né? Porque você não está recebendo aluguel. Aqui é um desenvolvimento puro, não é o desenvolvimento que você recebe uma renda mínima garantida. Só que no médio e longo prazo estou falando aí de 6, 10, 12 meses, e longo prazo aí em mais alguns anos, nós vamos tenho total certeza, Diego, que esse ativo vai dar grande retorno para o fundo, né? Tanto do ponto de vista de locação, quanto eventualmente, se for fazer um desinvestimento, vai ser um ativo muito valioso, um ativo muito importante para a empresa, muito bem localizado, e um galpão aí com, como você falou, 40 mil metros, com possibilidade de expansão ainda, né? Exatamente. Então, um baita ativo. Não, você tem um ganho de patrimônio direto, né, para surfar
todo não só o índice, mas o crescimento de comercialização, né? Então, poxa... Com 12 anos de contrato ainda, né? Com 12 anos de contrato. Isso é maravilhoso. Muito legal. Com certeza vai render bons frutos aí para o fundo. Visitas técnicas não tivemos, né, Diego? Mas vai recomeçar agora o calendário em 2024. Bom, vamos lá. A nossa tradicional sessão de perguntas e respostas. Pessoal, quem não participou ainda, nossos canais estão abertos para mandar sempre, todo mês. Aí a gente abre geralmente uma caixinha no Instagram ou no LinkedIn, mas também você pode entrar em contato via e-mail. Agora a gente tem um novo canal do RI, que é o WhatsApp. Tá fazendo sucesso, o pessoal tem entrado em contato com a gente está com ferramentas aí para responder quase que online para vocês. Então tem dúvida, tem pergunta, tem crítica, sugestões, pode mandar, que na medida do possível a gente tenta colocar aqui todo mês. Bom, vamos lá. Pergunta 1. O fundo pode ou pretende virar base 10? Sim, o fundo pode virar base 10. Como vários outros aí já viraram, a gente também pode virar. A gente tem acompanhado esse movimento e assim, na nossa visão, tem sido um movimento positivo para o mercado como um todo, tem aumentado a liquidez em alguns fundos e não só a liquidez, mas tem ajudado a democratizar o investimento nos fundos imobiliários, né? Acho que é um movimento importante aí para ajudar o investidor a diversificar a sua carteira. Então, com menos dinheiro ele consegue investir em mais fundos, né? E pode ter um acesso mais simples aí ao mercado. De qualquer forma, sobre o GGR, qualquer decisão nesse sentido de virar base 10 tem que ser feito pelos cotistas e tem que ser feito uma consulta formal, aí, uma assembleia para uma eventual aprovação. Tá certo, pessoal? Sobre novas emissões, né? Temos novas emissões para 2024? No momento a gente não tem. Mas como uma empresa, né, um fundo, ele deve buscar sempre, a nossa visão, né, é que o fundo deve buscar sempre crescimento. Como o fundo imobiliário não pode reinvestir seus lucros, ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% semestralmente, o fundo não tem outra alternativa a não ser emitir, né? Se ele pudesse reinvestir o lucro, ele venderia um imóvel ou com base nos aluguéis, poderia separar um pouco e falar, bom, vou distribuir 60% e 40% eu vou reinvestir, mas ele não pode. 95% tem que ser distribuído. E muita gente ainda não sabe disso ou tem dúvida, né? Por que o fundo vai emitir e não vai usar recursos de uma venda ou do aluguel? Simplesmente é por causa da lei dos fundos imobiliários que não permite isso, né? Para ele manter até a sua isenção, né? Então é natural que para que o fundo cresça, para que o mercado cresça, que emissões aconteçam. Só que você tem que ter momento para isso, né? Então a gente também entende que fundos maiores, né, têm portfólios melhores, mais bem diversificados, estabilidade, maior estabilidade de dividendos e uma liquidez na sua cota maior. Então fundos maiores, né, o GGR já tem um tamanho relevante, mas fundos acima de 1 bi aí costumam ter essas características, né? Mas para que a emissão seja bem sucedida, você tem que ter alguns critérios, como momento de mercado positivo, valor da cota acima do patrimonial, pipeline atrativo, enfim, tem que ter uma conjunção de fatores para que isso ocorra, mas a gente eventualmente deve fazer nesse ano, caso tudo se encaixe, né? Perfeito. Pergunta 3? Pergunta 3, pessoal. Bom, pretendem expandir para outros segmentos que não o industrial? Bom, pessoal, a resposta é sim. A ideia aqui da gestora é que a gente possa, sim, poder entrar ali em outros segmentos, né, além do logístico industrial, tendo em vista aí que o regulamento permite esse tipo de ativo. Um exemplo até foi essa aquisição de Rizobacter, que é um ativo híbrido, né, ele não só tem a atividade logística, mas tem a atividade de pesquisa laboratorial e tem ali, de fato, uma parte industrial também, tá? A gente inclusive mudou, né, de classificação, depois do Rizobacter, a gente reviu o portfólio, viu que alguns ativos estavam mal classificados, né? Exato, porque dava uma impressão de ativo puro sangue ali industrial, né, Pedro? E não necessariamente. Poxa, muitos deles ali com excelentes áreas de estocagem, algumas atrativos, né, dentro do ativo que, assim, a gente viu essa necessidade de criar essa nova classificação. Mas defendendo também a gente aqui nessa classificação, não foi só alguns ativos que estavam classificados em industrial que foram para o híbrido, a gente também tirou de logístico e colocou no híbrido, como é o caso de Moinho, né? Perfeito. Que é um ativo mais ligado no agro, com enfim,
características aí de silo, de armazenagem, e estava enquadrado em logístico, a gente colocou em híbrido, porque é um ativo diferente, né? Então é o tipo de ativo que o regulamento permite também que a gente compre. Isso, pessoal. O regulamento ele tem ali, de forma muito breve, né, um ponto ali que ele fala, pô, é prioritariamente logística industrial, né, mas nada impede de buscar aí alguns setores estratégicos aí para o fundo também, desde que sejam contratos atípicos, que é o mais importante, tá? né? De locação. Móveis comerciais com locação atípica, né? Prioritariamente no segmento logístico industrial. Esse é o regulamento, está escrito aí para quem quiser ver. Perfeito. Pessoal, pergunta 4. Qual a taxa do CRI da Rizobacter? Tá? O CRI, então, da Riso, ele tem uma taxa de PCA mais 8% ao ano. Tá? Lembrando, a gente está pegando, de fato, a cessão desse CRI. É um CRI ali que já tinha sido estruturado ali pelo vendedor, pelo desenvolvedor. Né? Então, assim, a gente tem uma carência de principal até novembro de 24. E depois, aí de fato, o início ali de pagamento não só de juros, mas de amortização também, tá? Legal, até no balanço a gente já colocou, vamos só passar. Bom, aqui a gente incluiu, né? A gente já tem essa seção aqui de resultados e dividend yield do mês, né? E ao longo dos meses, né? E a gente incluiu o anual de 2023. Então, para quem não acompanha nas redes sociais, tem aqui o gráfico colocando o nosso dividend yield, que foi 10,32 no ano, né, contra o dividend yield médio dos fundos pares aí que a gente entende que são comparáveis, que deu em torno de 9, né, e também a NTNB. Então a gente entregou um resultado acima da média de mercado. Colocar o balanço lá nosso, então aqui também, só falando rapidamente do DRE nosso, quando a gente coloca distribuição de resultado, né, acima do ordinário do mês, muita gente fala, bom, está distribuindo o caixa do fundo. Isso pode acontecer tanto por retenções do primeiro semestre, né, quanto por lucro de venda de ativos, como era o caso aqui. Então aqui a gente tinha retenção do primeiro semestre, lucro de ativos para distribuir, né, e também tinha um pedaço de caixa acumulado de outros semestres, né, não só do primeiro semestre do ano, como de outros semestres, e a gente utilizou isso para, na medida do possível, ter um nível de rendimento legal para o cotista, sem prejudicar, claro, a saúde financeira do fundo. Colocando no balanço, então, que a gente ficou de mostrar o CRI de Riso, o balanço mudou um pouco esse mês, né? Então o balanço, além de ter o CRI de Rizobacter agora, então a gente tem 2 CRIs no fundo, que representam aí 90 e pouquinhos milhões. A gente também diminuiu muitas obrigações, que foi aquilo que a gente falou lá no começo, né, Diego? Então, pagamos aí Americanas, teve Santa Cruz também, que a gente está comprando o terreno ainda, teve algumas obrigações que foram quitadas. Com isso, a gente tem hoje obrigações muito tranquilas aí do fundo, né? Não estou falando do CRI, estou falando de obrigações correntes aí de pagamentos. E o nosso valor patrimonial aí está em um pouquinho mais de 1 bi. Né? Então, para quem tiver alguma dúvida, está aí o balanço do fundo. A gente tentou, já nos últimos meses, deixar ele um pouco mais aberto, aí, explicativo, para que o cotista possa entender. E acho que só falando de reajuste, vai ter reajuste, teve em dezembro, vamos ter mais um pouquinho agora em janeiro, e assim que forem efetivados a gente informa para vocês, pessoal. Tem mais alguma coisa, Diego? É isso, né, Pedro? Fechando aí 2023 com chave de ouro. Legal. Animados com 2024 para fazer esse fundo crescer, para fazer distribuir o máximo possível ali para todos nós cotistas, né, Pedro? Para todos nós. Bom, pessoal, é isso. Obrigado aí pela confiança novamente. Estamos muito animados aqui para 2024 e com certeza queremos entregar um resultado ainda melhor, né, no final do ano do que esse que foi entregue em 2023. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.